Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu convido você a se levantar nessa manhã, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero que vocês abram a Bíblia Sagrada. Eu teria 2 textos para trabalhar, mas eu acho que esse acaba resumindo aquilo que eu quero falar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 10, versos de número 13. Quero fazer a menção de 2 versículos da palavra do Senhor. Eu lendo um livro sobre homilética do Jerry Kay, ele disse que as pregações, os sermões que o Senhor vai colocando aos nossos corações, ele nasce da nossa vida espiritual. Através da leitura da palavra, através das nossas devocionais. E já vai fazer um tempo que eu entendi que eu não poderia só usar a Bíblia como uma ferramenta para preparar sermões. Eu entendi que eu preciso me alimentar com ela. Eu preciso entender que não é só livros que eu devo ler, ao ponto que eu tenho muitos livros para fazer leitura, muitos assuntos que eu preciso dominar. Então, essa mensagem, ela surge de uma vida de devocional. Leitura normal da palavra de Deus, o Senhor vai nos dando, como o próprio Jerry Kay disse. Às vezes o texto salta e fala para você, me pregue, por favor. E o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre o declínio de quem começou bem. Declínio final de quem começou bem. Primeiro Crônicas, capítulo de número 10, versos 13. Se quiser dar uma baixadinha no meu retorno, pode, coisa pouca, tá? Escrito está: assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou ao Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Curve tua cabeça. Eterno, eu quero nesta manhã apresentar nas tuas mãos, assim como eu orei, Senhor, por esta mensagem, ó Pai amado, me preparei para poder estar ministrando ela. Usa a minha vida de maneira especial, Senhor, e que possa ser removido no âmbito, Deus, da espiritualidade. Qualquer fagulha que procurará, Senhor, remover, ó Deus, a atenção da igreja do Senhor. É o momento, Senhor, da pregação da Tua palavra. A mensagem que eu vou estar pregando, eu sou o semeador aqui nesta manhã. A igreja é a terra onde nós queremos semear essa semente, mas existe uma ave aqui, essa ave que é uma ave maligna, Senhor, ela quer comer a semente que eu vou ministrar. A dispersão, Senhor, a ausência de dedicação para tentar entender o que vai ser ministrado, pode, ó Deus, ocorrer da remoção dessa semente que tem a capacidade de mudar a vida de pessoas. Usa a minha vida nesta manhã, é o meu pedido, minha oração feita em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Toma teu assento, irmão, para a glória de Deus, aleluia. Queridos, o tema da mensagem que eu quero discutir com vocês aqui hoje é o declínio final de quem começou bem. Diga comigo, declínio final de quem começou bem. Tem um empresário que a gente usava muito ele como exemplo, que é o Ike Batista. Ele foi, de fato, teve um começo muito promissor. Começou no topo e terminou em queda pública, né? Foi considerado o homem mais rico do Brasil. Símbolo de empreendedorismo, ousadia, de visão. Criou o império do Grupo X e outras empresas. Inspirava jovens e empresários. E qual foi o declínio dele, né? Decisões baseadas em excesso de confiança, promessas irreais, falta de transparência e envolvimento em escândalos e condenação judicial. Como que uma pessoa que foi o homem mais rico do Brasil, um dos homens mais ricos do Brasil,
chegou a ser preso aqui no nosso Brasil, nem sei se... gente rica no Brasil não fica presa, né? Provavelmente deve estar em prisão domiciliar. Ou quem sabe já liberado. E qual é a aplicação para nós? Talento sem caráter não sustenta sucesso. Começou com visão, mas terminou sem credibilidade. Como diz o texto de Provérbios, a soberba procede à ruína. Hoje eu quero destacar na história de Saul, em sua biografia, algumas fases da sua caminhada e mostrar que ele não caiu de uma vez, ninguém cai de uma vez. Ao longo de sua vida vai tendo quedas, vai tendo fases, e eu quero destacar. A primeira coisa que eu destaco sobre a vida de Saul é de que ele foi uma pessoa escolhida por Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, Deus o escolheu para ele ser de fato um capitão. E se ele passasse por um processo do qual Deus estabeleceu, do qual nós vamos falar, ele seria confirmado o rei de Israel. Outro ponto importante, além de ser escolhido por Deus, ele foi ungido. Foi o primeiro rei a ser ungido por Samuel. Samuel teve a oportunidade de ungir 2 reis em Israel. E ele ungiu a Saul para que ele pudesse dar continuidade àquilo que Deus tinha designado. Além de ser ungido, ele também foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou dele, mudou ele se transformou em outro homem. E além disso, o povo no início não queria Saul. No dia da sua escolha, ele procurou se esconder atrás das bagagens. O próprio povo falou, o seu escolhido não virá. Deus falou, filho, ele está escondido atrás das bagagens. Ele se achava incapaz, sendo um jovem pequeno, ainda que seja bonito, do ombro para cima, ele era o homem mais bonito em Israel, e quem sabe até um dos homens mais altos em Israel. Mas o Saul não tinha de fato do povo essa certeza. Alguns liberaram palavras duras para ele. A Bíblia diz que ele se fez como surdo no início da sua chamada. Mas em um momento, em um episódio de guerra, Saul conseguiu vencer o inimigo. E aí o povo confirmou o chamado de Saul. Então havia uma confirmação. Mas aí você observa um homem que começou bem, escolhido por Deus, tinha sido ungido por Samuel, foi cheio do Espírito Santo, houve uma confirmação, aleluia, do povo, da sua chamada, mas infelizmente Saul terminou mal. O primeiro livro de Samuel, capítulo 28, mostra o estágio final de um declínio espiritual, quando o medo substitui a fé e a consulta a Deus é trocada por fontes proibidas. E diante dessa história, meus irmãos, eu quero hoje trabalhar com vocês. Aí você poderia falar, pastor, qual é o declínio final de quem começou bem? Então eu quero, na biografia de Saul, e necessariamente os capítulos finais de sua história, eu quero destacar algumas fases do seu declínio final de quem tinha começado bem. Quem sabe você está aqui e está preocupado, falou, pastor, eu comecei bem, eu estou bem, mas como disse Salomão, melhor não é o início das coisas, melhor é o final dela. Então muda para mim, eu quero destacar então 5 fases de um declínio final de quem começou bem. E a primeira fase de um declínio final de quem começou bem, diga comigo, desobediência à palavra de Deus. Eu não sei se você entendeu no início da pregação, de que a pessoa não cai já de uma vez. São passos, são fases, são estágios em sua vida que ela vai caindo de uma forma progressiva. Ela vai caindo de uma forma, ou podemos dizer, são etapas em sua vida. Ninguém cai de uma noite por dia. Sempre eu digo isso, que ninguém pode dormir desviado e amanhecer crente, ninguém dorme crente e amanhece desviado, ou vice-versa. Há um processo nas nossas vidas. Eu não estou falando que Deus não pode fazer em nós de maneira instantânea, mas na maioria sempre são passos e estágios. Quando você olha para o texto, eu queria que você cortou aí na hora da minha edição, mas isso está registrado no primeiro livro de Samuel, Bíblia aberta, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14. Temos 2 textos bíblicos
que a primeira fase de um declínio de quem começou bem é quando ele opta em desobedecer a palavra de Deus. Essa é a primeira fase. O texto diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esses 2 versículos é a primeira fase de um declínio final de quem tinha começado bem. E ele inicia por uma coisa chamada desobediência a uma ordem divina. Olha bem para mim aqui, que eu quero dizer uma coisa para você. Um dos piores fracassos na vida de alguém é levar em brincadeira aquilo que Deus leva a sério. As pessoas têm hoje a Bíblia Sagrada não como uma regra de fé onde deve ser seguida. Tem pessoas que procuram constantemente desobedecer a palavra de Deus. Então eu quero explicar para vocês o capítulo 10, versos 2 a 8. Eu queria que você abrisse para mim, por favor, comigo. Primeiro livro de Samuel, quero acompanhar com você dentro do texto. 1 Samuel, capítulo 10, versos de número 2. Uma das coisas mais interessantes é que eu quero destacar 3 sinais dentro desse texto. Quando Saul, ele foi escolhido por Deus, preste atenção. Saul foi escolhido por Deus, Deus deu 3 sinais para ele. E Deus disse para ele assim, ó, quando esses sinais acontecerem na sua vida, você vai esperar 7 dias, porque eu vou chegar em um determinado lugar, em Gilgal, e eu vou oferecer um sacrifício, e eu vou dar um direcionamento para o teu ministério. Então no momento da unção, preste atenção, ele recebeu de Deus um direcionamento. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ele recebeu um direcionamento, falou, olha, você recebe 3 sinais. Qual é o primeiro sinal? O versos de número 2. Hoje você se afasta de mim e encontra 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. E eles lhes dirão, já foram achadas as jumentas que você procurava. E eis que agora o seu pai já pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo, o que posso fazer pelo meu filho? O primeiro sinal está no passado. Eu não sei se você sabe, mas Saul está obedecendo o pai. Ele está à procura das jumentas que se perdeu. Nessa procura, ele vai à cidade de Ramá, aonde está o profeta. E esse profeta que vai literalmente escolhê-lo, porque Deus o mandou, e necessariamente vai ser ungido. Mas ele saiu de casa, o pai dele não sabe onde ele está. Então, uma coisa que a gente aprende é que quando o Senhor nos chama, Ele tira preocupações antigas. Diga comigo, quando Deus nos chama, Ele tira preocupações antigas. Deus estava mostrando para Saul que Deus governa até as pequenas coisas. Tira a ansiedade de Saul quanto ao passado. Ensinar que obedecer o chamado de Deus, as preocupações anteriores, fica sobre o cuidado do Senhor. Levante a sua mão. Deus resolve o que ficou para trás quando Ele chama alguém para algo maior. Você está entendendo? Deus estava dizendo para Saul, o primeiro sinal é o seguinte, você está preocupado com o passado, mas eu tenho um negócio com você no futuro. Vem obedecer ao meu chamado, que do passado cuido eu. As jumentas já foram encontradas. Eu não sei qual é o chamado de Deus sobre a tua vida, mas Deus está te chamando hoje, dizendo para você, esquece do passado, que do passado cuido eu. Eu tenho algo grande com você, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O segundo sinal está no versos de número 3, que ele ia encontrar 3 homens, cada um portando algo. Versos 3, ao seguir adiante você, chegará ao cavalo de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. E eles irão saudar você e lhe darão 2 pães e você deve aceitar. O segundo sinal está no presente. Ele precisa receber quantos pães?
Diga comigo, 2. O que Deus estava dizendo? Quando eu te chamo, eu estou garantindo a provisão do teu ministério, eu estou garantindo o apoio para você. Confirmar que Deus proveria sustento e apoio, mostrar que Saul seria reconhecido e aceito, é ensinar dependência da provisão divina. Levante sua mão que eu vou liberar mais uma palavra para a tua vida. Quem é chamado por Deus não caminha sozinho. Deus levanta pessoas para sustentar o teu chamado. Deus estava dizendo para ele: ei, eu já estou cuidando do teu passado, mas você fica preocupado, Senhor. Eu sei, do passado o Senhor cuidou e do presente eu já estou providenciando, eu estou preparando pessoas que vai cuidar da tua chamada. Eu estou preparando apoio para você. Vem obedecer o que eu te chamei para você fazer, Saul. Ainda dentro desse caminho, nós temos o terceiro sinal, que está no versos de número 5. Então você seguirá para Gibeá Elohim, aonde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas. Estarão profetizando. E neste momento, o Espírito do Senhor se apossará de você. E você profetizará com eles. E será mudado em outro homem. Então, o primeiro sinal estava no passado. Deus estava cuidando. O segundo sinal estava no presente. Deus estava dando apoio. O terceiro sinal estava no futuro. Deus estava dando capacitação espiritual. Levante a sua mão que eu já vou liberar outra palavra para você. Confirmar capacitação espiritual para o governo. Mostrar que Saul não governaria apenas com a força, mas com a direção do Espírito. Ensinar a submissão à orientação profética e esperar a ordem do Senhor. Chamado sem transformação interior não sustenta ministério. Então quando Deus te chama, Ele cuida do passado, Ele cuida do presente, mas Ele também cuida do futuro, e Ele te dá capacitação para aquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Estou aprendendo a mexer nisso aqui, irmãos. Já saiu aqui, ó. Misericórdia. Aí você observa, esses 3 sinais aconteceram de forma significativa. Após isso, Deus deu outra ordem para ele. Vamos para o texto, versos de número 7. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é. Versos 8. Tu, porém, descerás de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperará, até que eu venha a ti e declare o que hás de fazer. Irmãos, nesse primeiro tópico aqui de desobediência da palavra de Deus, nessa espera há um significado. Eu quero destacar 4 pontos. Porque Deus falou para ele: vai acontecer 3 sinais, mas depois você vai esperar quantos dias? 7 dias. Mas Saul, a palavra do Senhor diz que ele foi para a guerra, e quando ele chegou na guerra, ele tinha que esperar, literalmente quem? Ele precisava esperar Samuel chegar. Deu 7 dias, Samuel não chega. E o povo está esperando Samuel chegar. E Saul observou que o povo começou a ir embora. Porque o profeta é aquele que direciona. Então ele está esperando literalmente, e o profeta não chega. Quando Saul observou que o povo está indo embora, Saul falou: eu não posso perder o povo. Eu não posso. Então eu vou quebrar um princípio para eu não perder o povo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Porque sem o povo eu não consigo governar. Então eu vou quebrar um princípio para eu não perder o povo. Ele viu que o povo estava indo embora. Então ele falou: eu vou quebrar um princípio. Eu vou desobedecer a palavra. Porque Deus tinha me dado um direcionamento, mas eu estou vendo que o povo está indo embora. Eu estou vendo que está todo mundo embora. Então eu vou quebrar um princípio, porque eu não quero perder o povo. Mas quando ele quebrou o princípio, ele perdeu o chamado. Ele perdeu aquilo que Deus tinha chamado. Aleluia. Deus tinha chamado ele para fazer. E aí ele foi oferecer um sacrifício que era prerrogativa do sacerdote. Quando ele ofereceu o sacrifício, quem chegou? Chegou Samuel. Aí Samuel falou: meu filho, você agiu neciamente. É o texto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Levante a tua mão que eu vou começar
começar a liberar a palavra para a tua vida, meu amado irmão. Nunca quebre princípios da palavra de Deus, aleluia, para tentar agariar alguma coisa. É falência espiritual, é declínio espiritual. Tem que obedecer. Ah, pastor Renato, mas o povo está começando a ir embora. Não é melhor a gente quebrar alguns princípios? Se quiser ir embora, não tem problema, a gente vai continuar ainda obedecendo a palavra de Deus, porque o Deus que levanta, Ele confirma, Deus sustenta, aleluia. Ele tem provisão do passado, do presente e do futuro. Não desobedece a palavra de Deus, não quebra princípio, diz o Senhor. Aleluia. A gente pode destacar sobre esses sinais de 7 dias 4 pontos. O primeiro, diga comigo, prova de obediência. Verificar se Saul seria submisso à voz profética. Porque tem gente que foi chamado, foi escolhido, foi ungido, foi confirmado pelo povo. Todo mundo vê que é uma benção, mas não obedece direcionamento e voz profética. Antes de governar o povo, Saul precisava aprender a esperar por Deus. Reinado começaria não pela pressa, mas pela obediência. Irmão, eu sou fruto de 20 anos, irmão, de uma chamada. Eu sou fruto de 20 anos. Ministério não é da noite para o dia. Paulo disse que para ser pastor não pode ser novo convertido. Tem um tempo, tem que passar pelos processos. Segundo ponto, tempo de preparação espiritual. Aleluia. Mostrar que vitória não começa no campo de batalha, mas no altar. Eu vou falar de novo. Vitória não começa no campo de batalha, mas é no altar. É no altar que a gente começa a vitória. Quando o povo de Israel saiu do Egito com a primeira leva de Zorobabel, eles estavam na responsabilidade de construir o templo. Então, ao invés de começar as paredes, a primeira coisa que eles fizeram, falou o seguinte: vamos levantar um altar, porque quando tem altar tem sacrifício, e quando tem sacrifício o papai desce. Quando o papai desce, papai protege, papai está conosco. Tem muita gente querendo fazer a obra, mas o altar está desconcertado. Ele clama, mas Deus não responde. Mas aí vem Elias dizendo: achegai-vos a mim. Ele consertou o altar, e quando ele foi clamar, Deus respondeu. Sabe por que Deus não te responde? Porque o teu altar está desconcertado. Nossa luta não começa no ambiente da batalha, ela começa no altar, na submissão, no sacrifício, na obediência com aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Terceiro ponto, reconhecimento da ordem divina. Samuel é profeta, voz de Deus. Saul é uma autoridade civil. Saul precisava entender que o rei não substitui o sacerdote. Quando funções são confundidas, o chamado entra em colapso. E quarto ponto, sombra profética do fracasso futuro. 1 Samuel 13, Saul falha extremamente nesse ponto. Não esperou os 7 dias completos, oferece sacrifício por conta própria e perde a aprovação divina. E diante disso, querido, nesse primeiro ponto eu quero destacar com vocês aqui, aleluia, a primeira fase do seu declínio, do nosso declínio, começa quando, pela desobediência às ordens de Deus. Como que você quer ter um ministério frutífero? Como você quer ter uma vida abençoada? Se você entendeu que a palavra de Deus diz para você fazer algo, Deus te deu um direcionamento, mas você quebra princípios, irmãos. Princípios que não podem ser quebrados. Eu não conheço ninguém de ministério abençoado, duradouro, que fica quebrando princípios. Fica desobedecendo princípios que para você é pequeno, para Deus, lá em Levítico, ficar na terra e não guardar um ano sabático, resulta em ficar 70 anos dentro de um cativeiro. A gente desobedece, mas Deus, Ele sabe daquilo que Ele liberou para a tua vida. E quantos que não querem ter uma chamada linda, mas desobedecem assuntos tão significativos? Estamos falando na EBA. Sobre a importância do mundo espiritual, que muitos negligenciam no mundo espiritual, e o inimigo está fazendo cera, destruindo vida de pessoas. Meu amado irmão, a gente tem que ser obediente à chamada, aleluia. Eu coloquei algo aqui para ilustrar. Quantos que já não iniciaram o ministério, mas pela desobediência já estão com os dias contados do seu ministério? Você não entendeu. O Saul, Deus já não tirou ele do trono, não. Deus só falou: o seu ministério tem tempo, tem prazo de validade. Eu vou liberar de novo a palavra aqui, Tem ministério de gente que tem prazo de validade. Tem alguns que não vão longe, está até atuando, vão fazer algumas coisas para o Senhor, e Deus até precisa, porque a obra dele não pode parar. Mas há prazo de validade para aqueles que desobedecem.
desobedecem a palavra de Deus. Você quer persistir desobedecendo? Fica tranquilo, tem prazo de validade para o teu ministério. Mas quando ele estava dizendo, eu vou desobedecer, Deus falou, hoje tem um prazo de validade. Mas Samuel, pega o teu vaso de azeite e vem. Traga o seu vaso de azeite cheio, porque já tem um que o ministério dele não tem prazo de validade não. Oh glória, ele é diferente, ele desobedece, mas ele dobra o joelho, ele pede perdão, ele é segundo o meu coração. Eu vou levantar um homem melhor do que você, Saul. O ministério dele vai ser para sempre, sabe por quê? Porque ele é um homem segundo o meu coração, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, eu fui escolhido, e daí que você foi escolhido? Isso não muda nada. Prazo de validade para quem desobedece. Jesus passou, foi a madrugada toda, meu tecladista. Você está cheio hoje, hein, filho? Passou a madrugada toda orando. E aí ele subiu ao monte e começou a chamar uma grande multidão. Será que sou eu? Ele falou, vem você. Aí alguém deve ter falado, aquele ali não vai chamar. O homem é meio bravo. O homem é meio pituruco. Vem João. Meu Deus, aí vem Tiago também, foi chamando. Chamou o Pedro, vem você também. Aí alguém falou, aquele ali não vai chamar, aquele ali é ganancioso. Não vai chamar, aquele ali é avarento, é o Judas. Vem Judas, vem você também. Chamou quem? Chamou o Judas. Quando ele chamou, quando ele está caminhando para o seu último, os dias finais, Evangelho de João, capítulo 17, oração sacerdotal. Senhor, todos que o Senhor me entregou, eu amei eles até o fim. Está todos aqui, exceto Judas que se desviou. Eu tinha chamado ele, mas ele... Porque quando eu chamei Judas, ele tinha um problema. Eu vou falar de novo. Quando eu chamei Judas, Judas tinha o quê? Ele tinha um problema. Ele era ladrão, ele tinha problema de caráter. Ele tinha problema com finanças, ele era avarento. Então quando eu chamei sabendo que ele tinha problema de caráter, eu vou colocar ele em um lugar que eu preciso provar esse caráter dele. Ele está com problema de caráter, então eu vou dar para ele cuidar do dinheiro, porque é nessa hora que revela quem é. E aí Judas começou a cuidar do dinheiro. O povo dava oferta, Judas ia fazendo caixa 2. Ele ia separando. Uma certa feita, uma mulher com um ato nobre foi e quebrou um perfume muito caro na época, que segundo Judas, que era homem bom de matemática, falou, isso aí vale 300 dinheiro, 300 dias de trabalho duro. Se a gente vender esse perfume, a gente poderia dar esse dinheiro para os pobres. Mas Jesus, filho, os pobres vocês têm sempre. Você não está falando isso por causa que você ama os pobres, é porque você é ladrão. Eu te coloquei aí, sabe por quê? Não é, presta atenção, às vezes Deus te coloca à prova, não é para te levar para a ruína, é para te aprovar. O problema é que você está com um problema no caráter. E quando tem problema no caráter, você quebra princípio. E quem quebra princípio desobedece. E quem desobedece, o chamado tem prazo de validade. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, o que eu tenho contigo é grande. Não é para desobedecer. Não quebra princípio, diz o Senhor dos Exércitos para você aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Todo declínio espiritual, todo declínio profundo começa quando o líder deixa de ouvir conselhos espirituais. Mas essa é a primeira fase de um declínio. Troca para nós, filha. Segunda fase de um declínio final de quem começou bem. Diga comigo, usar o chamado para propósitos errados. O texto corrobora. Então Saul temeu, aleluia, muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigos de quem? De Davi. Essas são fases. Primeira fase começa quando você desobedece. Irmão, quem quebra primeiramente o princípio de desobediência da palavra, ele já começa a caminhar para o fracasso. É a questão do declínio. Interessante porque o texto mostra que o reinado de Saul entra em declínio. E a perseguição a Davi se torna o centro da sua agenda. Agora imagine alguém que foi escolhido, cheio do Espírito Santo, confirmado pelo povo, ungido por Samuel. O chamado dele, o ministério dele, o centro do ministério dele é perseguir pessoas. Governa por insegurança, usa o exército para interesses pessoais, liderança com autopreservação, abandona a direção espiritual legítima. E eu, dentro das minhas pesquisas,
eu tenho um grande amigo, ChatGPT, que me ajuda também. Eu falei para mim, eu queria que você elencasse para mim todos os episódios, desde o capítulo 18 do livro de Samuel, até a morte de Saul. Quantas perseguições ele fez a Davi? E ele me elencou 9 perseguições. Se você entende que Saul morre no capítulo de número 30, ou é 31 do primeiro livro de Samuel, e ele começa a perseguir a Davi depois que Davi matou o gigante. Por quê? Ele entendeu, porque quando Deus chamou Davi, ele foi ungido lá na casa do pai dele, lembra? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e foi habitar em quem? Em Davi, porque Deus falou assim, agora o meu chamado é com quem? Meu chamado é com Davi. E o Espírito do Senhor saiu e entrou um espírito maligno em Saul. Saul, meu amado irmão, quando está voltando da guerra, Davi com a cabeça de Golias na mão, com a espada de Golias, irmão, você está doido. Quando Davi chegou, as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aí o Saul falou assim, não gostei disso não, porque ele mata 1000, eu mato 1000, ele mata 10.000. Então só falta o reino dar para ele? E aí ele foi habitar no palácio. Aí o espírito mal tomou a vida de Saul, o bicho ficou todo endemoniado. E ele com demônio no corpo, irmão, ele pegou uma faca, uma estaca. Você é ungido, né? Aqui é ungido. Jogou a faca para matar quem? Matar Davi. Ele vai criando, irmãos, inúmeros subterfúgios para destruir Davi. Mas olha o que diz o capítulo de número 18, por favor, abra lá. 18 versos de número 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Porque o declínio, a segunda fase de um declínio final de quem começou bem é usar o chamado para propósito errado. Quando a pessoa começa a ver que alguém já está se destacando e Deus é com ele, ao invés de fazer a obra de Deus, começa a perseguir alguém. Passa o ministério todo perseguindo pessoas. E ele começou a perseguir. E aqui eu vou elencar para você, aleluia, do capítulo de número 18, a primeira tentativa de matar Davi com a lança, 18:10. Segunda tentativa de matar Davi com a lança, 19:9. Ordem oficial para matar Davi, 19:1. Envia o envio de soldados à casa de Davi, 19:11. Perseguição em Ramá, 19:18. Caçada no deserto de Zif, 23:14. Caçada no deserto de Engedi, 24. Caçada no deserto de Zif, 26:1. Massacre em Nob, ou seja, ele mandou matar todos os sacerdotes. 9 perseguições. Todo o ministério dele concentrou, foi 40 anos, tá, bebê? 40 anos que ele reinou. E boa parte do seu ministério foi para perseguir pessoas. Quantos que não fazem do seu ministério uma agenda de perseguição a pessoas? Quantos que não fazem nada de bom ao reino, mas todo o ministério da pessoa, a vida enquanto ela está na terra, é envolvida com contendas, fofocas e polêmicas. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha, se tu acha que eu vou perder a direção de Deus para ficar perseguindo o crente desobediente, irmão, tira seu cavalo da chuva, bebê. Que eu vou usar meu ministério aqui para ficar perseguindo o crente dentro da igreja. Aí eu vou perseguir. Agora não confunda que eu não tenho competência para pastorear você. E quando tenho competência, eu sei como eu devo te tratar. Eu sei, não vou literalmente humilhar ninguém, mas a gente sabe tratar o obreiro que tem chamado. Eu não conheço nenhum obreiro com chamada grande que teve ministério fácil. Eu não conheço nenhum. Eu me lembro do tempo que eu participei. Eu fui tido de gancho. Não tive oportunidade para pregar, estudando teologia dentro do seminário, fazendo bacharel. Eu fiquei
foi 1 ano e meio sem ministrar. Eu fui perseguido de todas as formas, mas eu estava lá. Eu me lembro quando eu ia para o encontro com Deus, eu era coordenador do encontro. Me colocaram para ser liderado numa equipe por um diácono. E eu era pastor, mas eu estava lá na obediência. Quem andou comigo sabe. E eu estava lá naquele encontro sendo humilhado, mas com a cabeça erguida, fazendo o meu trabalho. Eu falei, isso aqui vai passar. Estão tentando me parar, mas como bem disse o pastor Renilson, quem não pode errar é eu, querido. Quem não pode errar é eu. Eu não fiquei perseguindo ninguém, eu não fiquei fazendo fofoca de ninguém, eu não levantei calúnia para derrubar o ministério de ninguém, mas eu sei o que levantaram contra mim. Mas estou eu aqui de pé. O centro do meu ministério, aleluia, Jesus, não é perseguição a ninguém. Agora, se você ficar, meu irmão, mas o irmão só ele tem oportunidade, não entendeu nada ainda. Só o irmão que faz, é só aquele grupo que faz. É porque você não entendeu a chamada. Porque quem tem chamada não está preocupado com aqueles que estão fazendo. Ele está feliz porque aquele que está fazendo. Pastor, não estão me dando oportunidade aqui. Então você só quer oportunidade no altar? Você só quer? Então quando acabar o culto, eu vou deixar o som ligado para você. Você toca bateria, toca teclado, prega, canta, mexe na mídia, faz a live. É aqui que te contenta. Mas tem um grupo de pessoas que gosta de fazer a obra de Deus. Não é só aqui dentro não, é lá fora. Ele gosta de ir na casa, ele gosta de pregar. Quando ele vê um irmão caído, ele manda uma mensagem para ajudar. Ele não persegue ninguém. A segunda fase de um declínio final de quem começou bem é quando usa o chamado para propósitos errados. Tinha um profeta chamado Balaão. Ele era profeta, mas ele usou o dom dele para ganhar dinheiro. No início da minha fé, um amigo meu falou, pastor, e não era nem pastor ainda, vamos montar uma igreja. Ele é ímpio. Você prega e eu cuido do dinheiro, ele falou. Vamos, eu vou ser o tesoureiro. Quantos que não fazem do seu chamado, usam o dom e erram para propósitos errados? Essa é a segunda fase de um declínio final. Uma pessoa que congregou em uma igreja, próximas aqui, falou, pastor, eu trabalhei na tesouraria da igreja. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. E o pastor fez um apelo no culto que precisava de 5 mil reais para pagar o aluguel. Mas tinha dinheiro no caixa para pagar o aluguel, pastor. E a igreja deu 5 mil reais. E para onde foi esses 5 mil reais? É quando a pessoa começa a usar o talento, a chamada, para propósitos e finalidades erradas. Quantos pastores que não têm chamada política, mas abdica da igreja, abdica do ministério, do santo ministério, que é o estudo da palavra e a dedicação à oração, para se envolver na política. Pastor, é errado trabalhar? Não é errado trabalhar na política. Eu estou falando de pastor com chamada, quando usa o chamado dele, aleluia, para agariar pessoas. Você acha que as pessoas não querem ser amigo do pastor Renato? Porque tem aqui aproximadamente mais de 200 pessoas. Se eu chegar aqui e falar, meus irmãos, isso aqui é meu candidato. Vem cá, candidato. Ô candidato, meu candidato. Vamos votar, porque o pastor, aqui a igreja está tão instruída, ainda que eu digo para alguém votar, ninguém vota. Porque a gente não está fazendo você aqui lavagem cerebral, nada. Não estamos fazendo essas coisas não, meu amado irmão. Mas a gente ensina, o nosso regimento proíbe usar qualquer um que usar o nome da igreja para finalidade política. O nosso regimento está punindo. Político não pode pegar no nosso microfone aqui na igreja. Agora a gente pode orar, honrar as autoridades. Eles podem vir agora nesse ano de 2026. Mas qual a oração do pastor? Pastor, posso dar uma palavra? Não, não pode, querido. Aqui eu posso fazer por você, orar pela tua vida. Se acabar o culto, eles quiserem entregar panfleto para o povo lá fora. Aí é com, se ele quiser contratar alguém para trabalhar para ele, contanto que fala, a Ágape mandou. A Ágape não mandou não. O pastor Renato está avisando em cima desse altar, ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja da Ágape. Aqui, aleluia, nós vamos pregar a palavra. Por quê? Porque a fonte é bíblica e o amor é Ágape. Essa é a segunda fase de um declínio final. Aleluia. Mas Balaão, conforme Apocalipse 2, 14, mais algumas poucas coisas tenho contra ti, porque já tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Sabe que Balaque falou, como que eu faço para amaldiçoar o povo? Não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou, mas tem um segredo, eu vou dar uma dica.
Se Deus encontrar pecado, Deus derrama ira. O povo tem fraqueza com mulher. Faz o laço, prepara aquelas mulheres bonitas. Aí os homens vão cair. Então o que ele fez? Ele usou o dom dele, porque ele amou o prêmio do quê? Quem quer receber um pix de R$1.000 aqui? Levante a mão. R$1.000. Tem gente que não quer um pix de R$1.000. Eu vou perguntar de novo. Quem quer um pix de R$1.000 aqui? Pastor Renato, manda o número do seu pix. Vou te mandar 1.000. Falei, pra quê? O que eu tenho que fazer? Não, é só usar suas redes sociais aí para falar de um candidato. Falei, obrigado, bebê. Eu já tenho 1.000 aqui. Preciso não. Eu não recebi. Mas tem gente que vende. Vai chegar na época de política agora. Já vou avisar, qualquer membro da AGA, porque fazer boca de urna vai ficar de banco. Eu vou dar 3 meses de banco. Mínimo, tá? E se fazer para 2 candidatos, é 3 de cada que vai pegar. 3, crente fazer boca de urna? Pastor, tem gente que vai trabalhar para candidato? Vai, mas no dia de fazer boca de urna, você é crente. Vou te mandar embora, pode mandar. Eu não vou quebrar o princípio. Marina, troca para mim, por favor. Por isso que Paulo disse: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a esse crucificado. E eu caminho por terceira fase de um declínio final de quem começou bem. Diga comigo, perder o contato com Deus. Olha o que diz o texto, irmão. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não, nem pelo quê? Nem pelo quê? E nem por Tumim, nem por profeta. Silêncio divino como consequência, não como castigo. A terceira fase de um declínio final, Luiz Henrique, é quando alguém perde o contato com quem? Com Deus. Irmãos, os canais normais pelos quais Deus falava era sonho, urim, tumim e profeta. O sonho é algo pessoal, sim ou não? Mas o homem estava sem o Espírito de Deus sobre a vida dele. E o homem estava com o demônio no corpo, irmão. Uma hora outro demônio vinha. Não que ele era endemoniado, mas do nada o demônio vinha. Aí algumas partes do ministério dele ele ficava endemoniado. Agora, como que Deus vai? Eu encontrei na Bíblia que Saul profetizou com demônio. Profetizou com demônio. Que agora eu não vou encontrar agora. O homem estava com o demônio no corpo, irmão. Ele profetizou com o demônio no corpo, endemoniado. E cadê os profetas de Deus para entender? Então, se o homem está fora da direção, como que Deus vai falar com ele? Através de sonhos. O segundo ponto é que o profeta Samuel, que era a voz profética, estava morto. Nós estamos em 28, ele morreu no 25. Quem era o direcionador? Eu não sei se você sabe, mas Samuel gostava de Saul. Quando ele perdeu a chamada no primeiro teste, que ele não esperou. Na segunda, ele era para matar todos os amalequitas. E ele poupou o rei e poupou os animais. E quando o profeta chegou, ele falou assim: eu obedeço. Sabe aquela pessoa quando mente, irmão? Pessoa quando mente. Sabe quando o pai fala assim, ó, deixa a casa aí, estou indo sair, daqui a pouco eu volto, tudo no lugar. Quando o pai chega e fala, pai, eu fiz tudo que o senhor mandou. Tem coisa errada aí. O que você fez? Você já perguntou, o que você fez? Não, pai, o Samuel. É automático que as pessoas... Ele chegou e falou, não, eu obedeci a palavra do Senhor. Aí Samuel falou assim, mas eu estou ouvindo barulho de boi aqui. Eu estou ouvindo o boi aqui. Tem muita gente falando, não, eu sou obediente, mas tem barulho de desobediência. Você está dizendo que é obediente, que está guardando a palavra, mas as suas ações estão gritando alto. Está todo mundo vendo que você é desobediente. Mas você diz que obediência não é parcial, obediência é total. Aí o profeta morreu. Por quê?
Nessa desobediência ele falou, por favor, fala com Deus. Ele falou, não, Deus não, por favor, deixa eu adorar o Senhor. E Samuel lá, passando a mão na cabeça. Aí Deus falou assim, ô Samuel, até quando você vai ter dó dele? Até quando você vai ter dó dele? Eu já rejeitei. Não perde tempo no seu ministério. Eu não posso perder tempo não, filho. Bora, eu já rejeitei. Enche o teu vaso de azeite. Se mandou encher porque já tem outro que está na fila. Enche o teu vaso de azeite e vem, eu vou ungir a Davi. Tá bom, Samuel, o profeta morreu. Deus não fala com ele por sonhos, não fala através de profeta. Aí tem outro ponto. Diga comigo, Urim e Tumim. A palavra Urim e Tumim é luzes e perfeições. Alguns acreditam que eram duas pedras que estavam dentro da estola sacerdotal do sumo sacerdote que tinha nele. Isso está registrado em Êxodo 28:30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrares diante do Senhor. Parece que se trata de duas pedras usadas como sorte, ou uma única pedra com duas facetas, com os quais estivessem gravado o termo Urim e Tumim. Eram desse modo, Urim e Tumim, o meio de apelar pela sorte, para a vontade e o conhecimento de Deus. No caso, quando envolvia duas alternativas, sendo isso, naturalmente, uma prerrogativa do sacerdote. Agora eu faço uma pergunta para você. Saul rejeitou todas as vozes ao longo da sua vida. Como que é ouvir Deus agora? Ele passou a vida toda desobedecendo a voz de Deus. Deus usa profeta, não obedece. Deus usa a palavra, não está nem aí. Ele rejeitou todas as vozes que ao longo do ministério dizia para ele se consertar. Toma uma postura, toma uma posição. Eu tenho algo com você. Mas ele continuava naquela persistência de desobediência. Aí chegou um dia que ele quis clamar. Aleluia. Matou todos os sacerdotes em 22:19, irmão. Porque Davi, quando está fugindo, ele foi para a cidade de Nob, pegou a espada de Golias, o sacerdote pegou e deu todos os pães da preposição para ele, e ele comeu. E quando Saul chegou lá e falou, você está ajudando o meu inimigo? Mandou matar todos os sacerdotes. O único que fugiu foi Abiatar, que lá na frente traiu Davi ainda, ungindo Adonias. Irmão, se Deus me dá graça, eu vou escrever um livro sobre a vida de Davi. Eu amo Davi, a história de Davi é ensinamento para liderança, irmão. Ensinamento para liderança. Aí, pastor Renato, tá bom. Quantos que já não ouvem mais a voz de Deus? Quantos que clamam e Deus não responde mais? Quantos que já perderam o contato celestial, mas ainda estão nas atividades de suas vocações? Pergunta, Saul está no trono? Está no trono, mas Deus não fala mais. Tem gente em ministério, mas Deus não fala mais. Tem gente em liderança, mas Deus não fala mais. Deus não fala. Pode acontecer. Tem agora igrejas que estão tendo ceia do Senhor, mas Jesus não está lá, está do lado de fora. Apocalipse é a confirmação. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E cearei com ele, e comigo cearei. E comigo ele ceará. Oh, como que eu estou numa ceia? Mas o anfitrião está do outro lado, está lá do lado de fora. Sabe o que significa Laodiceia? O povo reinando. E quando o povo reina, terceira fase de um declínio final de quem começou bem. Diga comigo, perdeu o contato com Deus. Sabe o que Deus disse para Jeremias? Jeremias começou a clamar, Deus falou assim, ei Jeremias, não adianta clamar. Quando você for rogar, não rogue para este povo, não jejue por eles. Eu não vou ouvir clamor, não vou aceitar holocaustos, ofertas de manjar, e não me agradarei deles. Antes, eu vou consumi-lo pela espada, pela fome e pela peste. Não adianta clamar, eu não vou ouvir. Mas começou bem, diga comigo, começou bem. Põe para mim Provérbios 29 primeiro aí, filha. 29 primeiro de Provérbios. O silêncio de Deus é o eco prolongado da desobediência persistente. O que é que diz? Toda igreja, 1, 2, 3. Deus está falando com você, não é de hoje não.
Você está achando que Deus não tem outro? Ele tem outro melhor que você. Deixa um dia eu vacilar aqui. Ele coloca outro melhor do que eu aqui. Eu sei que eu não sou o mais preparado, mas Ele me escolheu. Eu quero estar no centro da vontade. Quem está comigo, diga glória a Deus. Muda para mim o quarto. A quarta fase de um declínio final de quem começou bem. Diga comigo, contradição entre o discurso e a prática. Sabe quem você é? Não é o que você fala, é o que você faz. No que você fala, tá bonitinho, tá tudo certo. Mas a sua prática condena aquilo que você diz. E essa é a quarta fase de um declínio final de quem começou bem. A contradição entre discurso e prática. Prova para mim? Provo. Então põe o texto para mim, por favor, 28:3. Vamos ver o discurso. 28:3 de 1 Samuel. Isso aqui é o discurso. E já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado. Então ele está mostrando que o primeiro meio de revelação que Deus falava era o profeta. Samuel já estava morto e o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era da sua cidade. E Saul tinha feito o quê? Desterrado os adivinhos e os encantar. O que Saul fez? Ele expulsou. Porque é uma ordem de Deus. Em Deuteronômio 18, nós vamos aprender aqui no seminário não. Na EBA, nós estamos falando sobre batalha espiritual. Vamos mostrar como funciona o mundo das entidades, o mundo dos espíritos. Deus disse, não é para consultar. E Saul, no reinado, falou assim, manda todo mundo embora do meu território. Expulsou todos os feiticeiros e os adivinhos, os encantadores. Diga comigo, discurso. Vamos bater palma para esse discurso, mas é muito bonito. Bate, nossa, comovido. Agora vamos para a prática, versos de número 7. Põe a prática, porque a contradição está aí, quando o discurso de uma coisa e a prática diz outra. Então, disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha, para que eu vá a ela e E os seus criados lhes disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Meu Deus do céu. Pastor, mas você sabia que tem um momento específico que isso acontece? Quando o discurso, ele literalmente, ele foge, ele contradiz com a prática. Diga comigo, é momento de desespero. Eu comecei a montar essa mensagem com o tema, o perigo do desespero. Lembra que eu falei que ia pregar sobre isso? Mas eu falei, não é o perigo do desespero, porque se eu for pregar sobre o desespero, tem muita gente com desespero, mas Saul está no desesperado, ele está desviado, ele já perdeu a vida, está no final da caminhada. Essa mensagem não é legal para me pregar. Eu estou desesperado, o perigo do desespero. Deus, não. Eu falei, não, eu vou mudar esse negócio. Ele está no declínio final da vida dele, irmão. Ele é perdido, Deus já não tem mais nada com ele, não. O negócio dele é com Davi. Então ele começou bem e terminou mal. O tema dessa mensagem veio do comentário bíblico de Russell Shedd, comentário do Novo e do Antigo, quando eu fui no capítulo de número 28, o subtítulo estava, o declínio final de quem começou bem. Eu falei, tá aí, a sacada. E aí eu encontrei algumas divisões dentro desse tema. Mas, quando acontece? Vamos ler 28, verso de número 5. 28, verso 5, vamos ver quando que se dá. Tem um momento, e vendo Saul o arraial dos filisteus, o que ele fez? Estremeceu muito o seu? Então, é no episódio do desespero que aquilo que eu acredito, eu às vezes vou ter que quebrar esse princípio, porque eu estou desesperado. É você defender a vida. É por isso, uma coisa que eu prezo muito são princípios. Se eu quebrar esses princípios, quem joga comigo, às vezes, para quem não sabe, tá, irmão? Não se escandaliza, não. A gente não joga valendo não, mas às vezes eu jogo um baralhinho com meus amigos lá em casa ou na casa de alguém. E é difícil ganhar do pastor. Quem está comigo sabe, joga demais. Joga demais. Mas quem joga comigo sabe, eu não consigo mentir nem no baralho. Tinha um jogo, nós estávamos jogando uma tranca. Baralhinho normal, irmão, não coloca demônio no baralho não. Está fazendo coisa pior e está querendo falar mal do baralho. Eu estava jogando uma tranca lá, na hora de somar as cartas, era 1000 pontos. Nós estávamos com 990. Aí o Esmigo falou, vai burro, fala que é 1000.
A gente não conseguiu ter 990. Não dá, irmão, porque se eu quebrar o princípio numa brincadeira, daqui a pouco eu já começo ali com a esposa, daqui a pouco eu começo com o filho, daqui a pouco eu começo com o membro, daqui a pouco é no altar, daqui a pouco é na tesouraria. Quando for ver, meu irmão, eu estou indo de mal a pior. Não quebra. Crente é crente até jogando futebol, jogando baralho, brincando, viajando, qualquer lugar. Nós somos do Senhor. Eu não posso quebrar o princípio. O que ele fez? Momento de desespero. Versos de número 6, e o céu estava fechado para ele. Olha quando o discurso é uma coisa e a prática é outra. Quando tem contradição. Quando você está desesperado e quando o céu já não responde mais. Mas ninguém faz assim à toa, porque as pessoas têm vergonha, sabia? Porque não é antiético. A pessoa tem vergonha. Que fala uma coisa e pratica outra. Vamos ver como a pessoa faz? Versos de número 8, quem está comigo? Olha o que diz o versos 8. Põe o 8 para mim, filha. Põe, filha. Oh, meu Deus. E Saul fez o quê? Gente, não pode falar com o irmão que está do seu lado, né? Mas olha aí para ver se ele não está disfarçado. Dá uma olhada. É ele mesmo? Então tá bom, volta para cá. Primeira coisa, esse tablet eu tenho que mudar, toda hora desliga, gente. Depois eu vou arrumar a configuração dele. O que ele fez primeiro? Um dia encontraram um irmão da igreja lá no Black White. Quem conhece o Black White ali no Vazame? Aí falou assim: ei, varão, você não é da igreja? Estou evangelizando, varão. Que é isso, varão? Varão evangelista? Cadê o crente? Foi pro pagode. Pagodinho com feijoada, irmão. Já te avisei. Aleluia, estou evangelizando, pastorzão. Alô, evangelista. Que é isso, varão valoroso? Tá se disfarçando, né? Aí quando chega alguém da igreja, misericórdia, varão, vem comer essa feijoada aqui, vou até embora, varão, esse pagode aí, esse pagode. Tá se disfarçando, né? E uma vez quando a pessoa se disfarça, ela diga comigo, tem que trocar as vestes. Se disfarçou e vestiu de outras. Como tá suas vestes? Da igreja? Quando eu cheguei na igreja hoje, eu falei: irmã, você não estava aqui, mas nós tivemos uma revelação. Você estava toda de branco. E branco na Bíblia é pureza, é vestes novas. A gente tem que lavar as nossas vestes do sangue do Cordeiro. A gente trocou as vestes quando a gente estava no mundo. Agora a gente tem vestes novas. Não é as vestes, aleluia, manchadas pelo pecado. É as vestes em Cristo Jesus. Vestes de louvor e adoração. O crente é crente em todo lugar, em todo tempo. Como disse o salmista no 34, eu louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ele se disfarça, troca de veste. E diga comigo, isso tem que ser de noite. É melhor o pagode de dia ou de noite? A rave tem que ser de dia ou de noite? Porque de noite eu já sou meio moreninho, ninguém me vê, mas o seu sorriso aqui, Colgate. E o versos de número 10, o que ele fez? Discurso contradiz com a prática e ainda usa o nome de Deus. Então Saul jurou dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá. Porque ela falou assim: olha, Saul mandou tirar todo mundo daqui. Se Saul saber que é eu vou morrer. Eu juro pelo Senhor que nenhum mal vai acontecer. Está todo perdido e usa o nome de Deus, o que ainda? Quantos que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse? Quantos que através de seus discursos são justos, mas suas práticas contradizem suas afirmações? Ei, não é o que você fala, é o que você faz, o dia a dia.
As pessoas olham você na escola, no seu trabalho, nas suas ações, nas suas redes sociais. Tudo, não adianta você falar uma coisa e você fazer totalmente ao contrário. Quem você é? Olha para o que você faz. É só você olhar para o seu comportamento. São as suas atitudes em todo lugar, em todo âmbito. Eu estava lendo a história de Davi. Quando Davi entrou para trabalhar dentro do palácio, o Saul falou, não, eu não vou mandar mais você para o seu pai. Porque Saul, sabe o que Davi fazia? Ele expulsava o demônio, quando o demônio ia embora, ele voltava para cuidar de ovelha. Aí ele falou, não, fica aqui no palácio agora. E a Bíblia diz que Davi andava de maneira prudente dentro do palácio, mais que o servo de Saul. Porque ele sabia, Deus, eu sou ungido. E ungido não anda de qualquer jeito. Eu vou falar de novo. Ungido não anda de qualquer jeito. Onde eu vou, eu tenho que andar de maneira prudente. As pessoas estão olhando para mim. Eu me lembro um dia nós estávamos jogando um futebol, irmão. O clima estava tenso lá. E os caras, ei pastor, não vai fazer nada. Eu só de boa, eu estou olhando. Eu estava só visualizando todo mundo. Depois eu vou lá e dou uma exortação pessoal. Nós temos que manter a calma. Eu sei que o jogo fica, quente. Pegou na gente. Quando pega a gente vai, vaso, vigia, varão. Eu sei como que funciona, mas o crente tem que ser crente em todo lugar, meu amado irmão. Ele tem que ter uma palavra aqui. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Deus está olhando para você. Quem é você? O que é o seu discurso? Põe para mim um slide lá. Contradição entre o discurso e a prática. Aleluia. Sabe o que disse Lao Tse? Saber e não fazer ainda não é saber. Saber e não fazer ainda não é saber. Nós realmente só poderemos dizer que aprendemos determinada verdade quando temos capacidade de colocar esta verdade em prática. Quem abandona a fonte verdadeira acaba bebendo de fontes contaminadas. Eu encerro a minha participação aqui hoje com a última fase de um declínio final de quem começou bem. Diga comigo, morrer na vocação, mas fora da vontade de Deus. O versos, aí eu mandei colocar, o texto errou, tá? Não, é isso mesmo. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Porque quem morre na vocação, mas fora da vontade de Deus, não morre sozinho, morre todo mundo que acompanha a gente assim. Andou com gente sem direção, morre também com gente sem... Um cego guiando o outro, cai aonde? Cai num abismo. Pastor Renato, Saul é uma história de escolha e de rejeição, uma vida de altos e baixos. Escolhido por Deus, ungido por Samuel, cheio do Espírito Santo, confirmado pelo povo. Mas a agenda do seu ministério foi perseguir seu oponente melhor do que ele. Fez piores escolhas ministeriais e colheu o fruto delas. E agora é a última fase do seu declínio final de quem começou bem. Quantos que estão até na vocação, mas já está fora da vontade de Deus? Quantos que estão até atuando, mas estão literalmente perdidos espiritualmente? Eu posso dar 2 exemplos para você. Você quer o exemplo de quem começou bem e terminou mal? Ou de quem começou mal e terminou bem? Vou começar por quem começou mal e terminou bem. Jó. Jó começou mal no início do seu livro. Ainda que tinha uma boa vida. Mas o que aconteceu? O Senhor tirou tudo. Começou o quê? Mal. O livro, a história dele começa mal. Como ele termina? Bem. Salomão começou o quê? Bem. E como terminou? Terminou mal. Mas ele escreveu um livro, Eclesiastes. E ele faz algumas reflexões nesse livro de Eclesiastes. Alguns acreditam que o livro de Cantares é quando ele está jovem, irmão. Quando você está jovem, você está com os hormônios lá em cima. E ele fez um livro erótico para a sua esposa, chamado Sunamita, uma moreninha. Que ele amava ela, que mexia com o coração dela. Mas chega um momento de sua vida que ele vai desenvolvendo algumas capacidades. Quando ele está na meia idade ali, ele escreve seu livro de provérbios. Os provérbios de Salomão. Muitos provérbios ele escreveu, mas no final de sua vida, ele escreveu um livro com muita mais experiência. O livro de Eclesiastes, que significa o pregador. É um livro de homilética, é uma pregação. E qual o maior propósito do livro de Eclesiastes? Viver uma vida sem Deus, para ele, é inútil. Ele disse, você pode trabalhar bem, mas não tem Deus, é inútil. Você pode usufruir de tudo que você quiser, é inútil. E ele vai encerrar o livro dizendo, jovens, ei jovens, eu quero dar um conselho para os jovens aqui.
Ele disse: lembra do teu Criador no dia quando você é novo, porque o dia mau chega para todo mundo. E quando chegar a velhice, você não fala: nossa, eu não consegui fazer nada para Deus, eu entreguei minha vida para Satanás, e agora, Senhor, já está velho, já não consegue muita coisa. Parece que quando Spurgeon estava pregando, veio 2 pessoas na frente, entregaram a vida para Jesus. Ele falou: aqui nós temos 2 pessoas, eu acho que era 1 pessoa e meia, era 2 pessoas e meia. Aí, por que 2 pessoas? Eu acho que foi 3 pessoas na frente. Ele falou assim: porque esse homem aqui, esse senhor, ele já gastou a vida dele toda lá fora, ele só tem a metade. Agora esses jovens aqui aceitaram Jesus agora, então ele tem a vida toda para Deus. E Salomão, ele encerra o livro dizendo: de tudo que você ouviu, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Encerra para mim com um próximo texto que diz assim: morreu Saul. Por quê? Por causa da sua transgressão com quem transgrediu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para consultar. Não buscou o Senhor pelo que o... Quem matou Saul? Saul foi para a guerra. Nessa guerra, Davi... Olha como Davi é sábio. No último episódio que Saul não vai mais buscar Davi, Saul está perseguindo Davi, está dormindo. Aí Davi vai até Saul, chegou dentro da guarnição deles. A Bíblia diz que Deus colocou um profundo sono em todo o exército. Ele pegou a bila, que é uma garrafa de água, e tinha uma espada cravada assim, onde Saul estava dormindo. Aí o soldado de Davi, o inimigo está aqui, deixa eu arrancar a cabeça dele, Davi. Davi falou: não posso tocar no ungido do Senhor. Quem matou ele? Quem matou ele? Você não precisa perseguir ninguém. Quem te persegue, Deus vai tirar. Vai matar, Deus mata. Eu vou falar de novo: Deus mata quem persegue. Por isso que eu falo: nunca se levanta contra a igreja, irmão. Eu não conheço um que se levantou contra a igreja, contra pastor, está de pé. Eu não conheço um. Todos que bateram de frente com o ministério pastoral, está tudo desviado. Não conheço um. Não conheço um. Na história da Bíblia e do que eu percebi ao longo da minha caminhada. Pegou a espada. Aí quando ele estava longe, falou assim: ei, Saul. Aí falou para o capitão: e aí, líder, você está preservando o seu... O capitão do exército está cuidando do seu rei? Misericórdia, hein? Estava aí, quase matei ele, mas não quis. Ele é ungido do Senhor, Deus cuida dele. Aí o Saul falou: ô filho meu, volta Davi, ó. Sabe? Volta Davi, volta filho meu. Você poupou minha vida 2 vezes, eu te amo, vem estar comigo. Aí Davi falou assim, no seu coração: quando ele tiver oportunidade, ele me mata. Eu vou fugir. Toma cuidado com aqueles que estão falando: vem. Para onde Davi foi? Davi foi para a cidade de Gate. Falou: rei, deixa eu ficar por aqui. O rei falou: vou dar uma cidade para você, a cidade de Ziglag, vai para lá. Saul foi para lá, meu amado irmão. Davi foi para lá, ficou um tempo lá. Aí o capítulo de número 28 vai estourar uma guerra. E o rei fala: Davi, vem lutar por mim. Davi falou: eu vou lutar. Contra quem? Contra Israel. Quem era o inimigo? O filisteu e o povo de Israel. Quem era o líder? Saul. Aí os filisteus falaram: não. Quem? Davi vai lutar com a gente? Eu não quero. Esse cara matou Golias, matou o nosso campeão. E se dá doida em Davi, ele vira lá pro outro lado e começa a vir para cima de nós. Eu não vou. Com o Davi eu não luto. Ô, Davi, não leva mal. O povo não quer você, entendeu? Você é benção, mas Davi falou: de boa, vamos embora. Chamou os homens dele, 600 homens, irmão. Qualquer dia eu vou pregar sobre os valentes de Davi aqui. Foram embora. É nessa peleja que Saul está na peleja, lutando, irmão. Do nada, uma flecha. Essa não me pega. E eu libero uma palavra aqui hoje. A flecha de Deus já está no ar. Quem vai pegar? É o declínio final de quem começou bem. Morreu como rei, mas fora da vontade de Deus. E essa fase, a última, mostra tudo. Um trono vazio, uma coroa no chão. O maior perigo não é Deus ficar em silêncio, mas o coração já não ouvir quando Ele fala. E você não olhou o pedacinho do chão ali que diz assim: obedecer é melhor? Mas tem gente que quer sacrificar toda a chamada do que obedecer.